E Deus já está programado para Pedro também receber essa visão, vendo um vaso como um lençol atado pelas 4 pontas, como cheio de animais de 4 patas, 6 quadrúpedes e répteis. E também o texto vai dizer, e aves. Aí Deus fala com Pedro, Pedro, mata e o quê? Mata e coma. Aí Pedro falou, opa. Ele viu a situação ali e falou, não. E pela segunda vez, e também pela terceira vez, Deus fala com ele. E Pedro se fazendo por imundo. Ou seja, é Deus mostrando para Pedro, Pedro, não se faça de imundo o que eu já purifiquei, o que eu já santifiquei. Aleluia. É Deus mostrando primeiro para Pedro que ele não faz acepção. Glória a Deus. É ele que manda. Aleluia. E não é mandado. Tanto é que o escritor aos Romanos, que é Paulo, no capítulo 11, verso 36, ele vai dizer que dele, por ele, para ele, São todas as coisas. são todas As coisas. São todas as coisas. Então Pedro, o texto diz que prontamente ele obedeceu. Porque ele sabia de quem se tratava, quem que estava falando com ele. E o texto vai dizer que aqueles varões dormem na casa onde Pedro estava, na casa de Simão, quem? O curtidor. E outro dia vai a Cesareia, vai à casa de Cornélio. Chegou lá, o que o Cornélio fez, irmão? Reuniu os de fora? Não, a Bíblia diz que Cornélio reúne os mais, o texto diz, os mais íntimos, irmãos. Aleluia. Porque, irmãos, esse evangelho que nós pregamos, para muitos aí fora, é loucura. Sim ou não? Sim. É loucura. Eles nem estão, enquanto não tiver um encontro verdadeiro com Cristo, eles nem estão esperando a salvação. Quando você fala que Jesus, o texto que está inserido em João capítulo 14, verso 6, Jesus é o caminho, a verdade, o que mais? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas quem que é esse Jesus? Quem que é ele? Irmão, se você vê perguntando, ninguém sabe. Nós sabemos, mas muita gente não sabe. Quem que é esse Jesus? Por quê? Não tem interesse algum, irmãos. Os próprios judeus até hoje, tem pessoas que não reconhecem Jesus como Filho de Deus, sim ou não? Sim. Não reconhece. João capítulo 1, verso 1, né? E no princípio era o verbo estava com Deus, falando acerca da pessoa de Jesus. O verso 2, né? Estava com Deus, né? No princípio era o verbo estava com Deus, ele estava com Deus no princípio. Ou seja, eles não reconhecem que nosso Senhor Jesus era o Filho de Deus. Mas aqui, a inquietação de Cornélio fez com que movesse o coração de Deus, e Deus, Aleluia. através da vida de Pedro, desse o pontapé. Você vai ver que depois da reunião que teve nos dias de Pentecostes, aqui Cornélio é o primeiro gentio a se converter. Aleluia. Procure na Bíblia ver se você vai achar mais. Cornélio depois, né, dos que estavam, ele é o primeiro. Por quê? Glória a Deus. Aleluia. A primeira fala, irmãos. Quando Pedro se aproxima de Cornélio, Cornélio desce, se ajoelha. Aí, a fala de Pedro, a primeira fala de Pedro quando chega na casa de Cornélio, a Bíblia diz. Quem que diz? Quem que diz, irmãos? A Bíblia diz. Eu sou homem como tu. Aleluia. Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Deus amado, aleluia. Deus não faz acepção de pessoas.
Aleluia. Na sua continuação, a salvação dos gentios, isso? Pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Atos capítulo 11, aleluia, verso 14. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim, podemos perceber alguns eixos principais que a mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama o quê? A todos. Atos capítulo 10, verso 34. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objeto do quê? O amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Atos 10, 35. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardavam a lei, mas também para todo aquele que em qualquer nação o teme. Em terceiro lugar, Cristo, o Senhor de todos. Atos capítulo 10, versículo 36. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. A conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao quê, igreja? Arrependimento. Ao arrependimento. Atos capítulo 10, verso 43. Todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que, arrependidos, profetizariam o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força. É preciso crer em Cristo para receber o quê? Salvação. Tanto os judeus quanto os gentios necessitam se arrepender para ser salvos. Os judeus acreditam que o privilégio da salvação era exclusivamente deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheciam, maravilhados, que Deus, por meio do arrependimento, abria a porta da fé para os gentios. Atos capítulo 11, verso de número 18, isso? Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus Cristo e se arrependem de seus pecados. Observe que Apocalipse, capítulo 3, verso 20, ele vai dizer que eis que estou à porta, E bata. se deixares entrar, Cearei contigo. serei contigo e você comigo. Ele diz, todos aqueles que abriram a porta, porque Jesus é a porta, sim ou não? Sim. Todos aqueles que abriram a porta do seu coração, ou seja, todos aqueles que receberem a Cristo, né, e confessarem a Ele como Senhor, mas também Salvador, recebe Aleluia. essa graça. Então, quando Pedro fala que Deus não faz acepção de pessoas, até então, o próprio Pedro, assim como os demais com o coração endurecido, não reconheciam os gentios como irmão, como filho de Deus. Não. Eles achavam que a salvação, irmãos, era só para eles. Observe só aqui, quando nós lemos Marcos capítulo 2, quem está lá? Em Marcos capítulo 2, está lá o nosso Senhor Jesus passando na alfândega, na coletoria, onde quem estava? Mateus, mais conhecido como
Levi, até então, está lá, cobrando impostos. E, irmãos, e o povo ali ganhava dinheiro, irmãos, com força. Ganhava dinheiro com força. Porque segundo os estudos vai dizer que anualmente o Senado se reunia, estipulava um valor a qual seria arrecadado naquele ano. Então era dever de todos aqueles que trabalhavam na alfândega, não deixar passar nada. O cara crachá estava lá. O cara não passa, tem que pagar. Passou para lá, paga. Volta, paga. E ali o povo só faturando. E só engordando. Irmãos, por que tem muitos que estão lá fora e não querem vir aqui para dentro? Porque aqui, é cortado, irmãos. O que está lá fora. Bíblia, o jovem rico, quando Jesus fala para vende tudo que tens, ele está lá do lado de fora. E reparte aos pobres. O texto diz que ele se entristece. Irmão, a mesma perna que trouxe é a mesma perna que levou. Mas Levi aceitou prontamente o chamado de Jesus. E aí, o texto de Marcos capítulo 2, está lá o povo sentado, reunido lá. Na Bíblia diz que eram muitos publicanos e pecadores que estavam lá, e Jesus pregando na casa de Levi, na casa de Mateus. Mas os judeus, mas os fariseus, mas os escribas estavam lá, de olho nele. Como pode comer com publicanos e pecadores? Mas Deus faz acepção de pessoas? Não. Mas eles não aceitavam. Não aceitava a não aceitação. Pedro estava assim. Mas ele sabia que uma voz, ou seja, algo superior tinha falado com ele. Ele falou, agora não. A mim não dá. Porque, irmãos, o grande só é grande quando não chega um mais grande. O grande só é grande quando não chega um mais grande. Paulo não era valentão? Saulo? Sim ou não? Sim. Atos assim, capítulo 6? 9. Está ele lá, indo a caminho de Damasco. Aleluia, Jesus. Em cima do cavalo. E o grandão, o mais grande que ele teve que se submeter. Louvado seja Deus. Quem pode glorificar a Deus pela palavra? Aleluia. O partindo aqui ainda tem 10 minutos. O Espírito derramado sobre os gentios, isso? Louvado seja Deus, o Espírito derramado sobre o gentio. O Espírito prometido. O batismo no Espírito Santo. Experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, recebermos. Atos capítulo 10, versículo 44 e 46. Foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feita por Deus aos gentios. Atos capítulo 15, verso 16. Assim o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, era a bênção de Abraão, feita aos gentios. Gálatas capítulo 3, verso 14. Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, que Deus derramaria, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. Atos capítulo 2, verso 17. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial, reis, profetas e sacerdotes, mas a quem?
Todos quanto nosso Deus chamar. A quantos nosso Deus chamar. Atos capítulo 2, verso 39. Eu, você e todos os que creem em Cristo somos contemplados com essa promessa de Deus. O Espírito recebido, como vimos, logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, Atos capítulo 11, verso 1, isso é se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. E Atos capítulo 10, versículo 45, esse derramamento do Espírito veio acompanhado pela evidência física do quê? De falar em outras línguas e expressões de louvor e aparecer aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã, porque os ouviam falar em outras línguas e magnificaram a Deus. Atos capítulo 10, versículo 46. Um Pentecoste visto o quê? E ouvido. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentio em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, versículo 4, inclusive com as manifestações do fenômeno das línguas, Atos capítulo 11, verso 15 ao 18. Em outras palavras, o Pentecoste gentílico, assim como o Pentecoste judaico, foi marcado pelo quê? Experiência do Espírito. Em ambos, foi um Pentecoste visto e ouvido. E observe só, irmãos. Certa feita, um irmão me perguntou, eu estava me recordando agora, que pode uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo, falar em outras línguas sem primeiro ser batizado nas águas? Eu falei, que pode, irmão. Não, mas eu já procurei, na Bíblia toda eu não achei. Eu falei, pois é, Atos capítulo 10 fala que o povo recebe, é batizado, e depois, é o textual, né, que fala, voltando para o textual aqui, vai dizer aqui o quê? Respondeu então Pedro, pode, porventura, recusar o quê? Para que não seja o quê? Esse Que também receberam como nós o Espírito Santo. é uma pergunta, né? Pode. É? Não foi inversão. Recebeu, ou seja, foi batizado nas águas. É? E depois foi batizado com o Espírito Santo. Não, o texto vai dizer que receberam o Espírito Santo. Opa! Como o eunuco e Felipe lá, já estamos aqui. Tem água? Tem. Então bora. Bora. Não tivemos o privilégio de passar pela mão de João Batista, né? Que já a cabeça dele foi dada a prêmio num. Então, mas vamos aproveitar e foram batizados. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Ele estava visitando Cornélio e estava visitando Pedro. Aleluia! Ele visita a minha casa, visita a sua Oh, casa. aleluia! Glória a Deus, aleluia! Quando o texto, a Bíblia vai dizer que a oração do justo pode o quê? Muito em seus efeitos. O texto vai dizer, ó, que ele orava a Deus de forma contínua. Vida vitoriosa é vida de oração. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Contínua. Mesmo que todos que estão ao seu lado
desacreditem. Mas se você está acreditando, isso é o que mais importa. Aleluia. Não é assim? Cornélio só ouvia falar do que estava acontecendo lá em Molair. O que Deus fez através do nosso Senhor Jesus, estava fazendo através dos apóstolos. Mas Cornélio quis para ele também. Opa! Partiu uma curiosidade. Não fosse assim, em Lucas acho que capítulo 19, quem está lá, Zaqueu, publicano, chefe dos publicanos, né? Queria conhecer Jesus assim como Nicodemos, saber quem que era, né? E como que receberia, né? Esse reino que é prometido. Mas para ele foi o quê? Que nosso Senhor Jesus é necessário que nasça de novo. É, Senhor. Na sua conclusão, irmãos, falta 3 minutos. Louvado seja Deus. Vai dizer: a graça de Deus se manifesta o quê? Fazendo a salvação a todas as pessoas. Tito, capítulo 2, versículo 11. A missão da igreja. Timóteo, né? Tito mesmo. Capítulo 2, versículo 11. A missão da igreja na casa gentil. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra o quê? O amor de Deus pode alcançar todas as pessoas. Independente do quê? De cor e raça. Que abre o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e a presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, né? O primeiro missionário enviado por Deus nessa terra está aqui fazendo a obra na vida dos irmãos da cidade de Cesareia. Quem recebe essa palavra? Aleluia. Essa passagem bíblica, irmãos, nos mostra que o trabalhar de Deus na vida de todos que esperam nele vai acontecer. Se nós desfalecermos a nossa fé, quem que vence? Se nós se apostatar, quem que vence? O adversário, irmãos. A qual João 10:10, ele vai dizer que o ladrão veio para quê? Para destruir. O ladrão é da parte de Deus ou da parte do adversário? É da parte do adversário. Então, se você tem sonho, assim como, e desejo assim como Cornélio, sonhe mesmo, irmão. Aleluia. Mas alimente esse sonho. Quando Levítico capítulo 3, verso 13 vai dizer que a chama, o que acontece? Arderá continuamente ao altar e não se apagará. É dizer que quando você for desfalecer a sua fé, quando você, não, põe ali, alimenta mais, põe mais lenha ali, irmãos. Que ela não venha se apagar. Aleluia. Para que você venha receber da parte de Deus. Porque a palavra diz, 9 horas. O que os nossos olhos não viram. O que mais? E o que mais? São as coisas que Deus tem. Deus tem preparado para mim e para você. Aleluia. Deus tem coisas grandes, porque nós não servimos um Deus Verdade. limitado. Nós servimos um Deus limitado, irmãos? Não. Não. Lucas
Efésios escreve no capítulo 1, verso 37, o quê? Porque para Deus nada, se nada é impossível, então tudo é possível. Aleluia. Tudo é possível. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós temos somente o quê? Crê no Senhor Jesus. Será salvo tu? E a tua casa. Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Maravilhoso, Pai. Glória a Deus. Concluída? Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, cada um de nós temos uma necessidade. Sim ou não? Sim. Mas a nossa maior necessidade, mesmo nós precisando, não é somente o financeiro, mas especialmente o espiritual. Aleluia. Para se cumprir o Salmo 37, verso 5, e para se cumprir Mateus capítulo 6, verso 33. A necessidade maior. Porque quando a nossa vida espiritual vai bem, irmãos, Deus abre a nossa mente, Deus abre o nosso entendimento para lugares que algo que nós não estamos vendo, Deus nos desperte para ver. Sim ou não? Aleluia. Lugares que Ele quer que você trabalhe, seja próspero, porta que Ele quer abrir. Se o espiritual com Deus está bem, nas outras áreas Ele vai te ajudar também. Aleluia. Porque às vezes uma porta de emprego que precisamos, desejamos em um lugar, até temos o currículo necessário. Sim ou não? Sim. Mas não tendo a fé suficiente que aquela vaga é nossa. Aleluia. E Deus está falando nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós não vamos contemplar a glória de Aleluia. Deus. Vou contar aqui um breve testemunho e vou encerrar. Já passei 1 minuto. Minha irmã estava numa situação difícil, irmãos. Difícil até para pagar o aluguel. Só que ela tinha o estudo. Ela era formada em administração formada em administração de empresa. Tá? Tem currículo, mas cadê a porta? Ela foi para onde? A oração do justo? Foi orar, irmãos. Foi o que Cornélio fez. Pedro só obedeceu. Glória a Deus. Deus falou para Cornélio, manda os homens lá que ele vai vir. Manda buscar. Não vai precisar você ir lá não. Manda buscar. Aleluia, Jesus. Se Glória Pedro a estava Deus. meio, meio descansado, ele bora. Aí ela tinha o currículo, a vontade de trabalhar, mas cadê a porta? Aí aparece a porta depois que ela foi. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma multinacional, irmãos, chamada Givaldan. Santo é o Senhor. Deus abriu uma porta para ela, fez a entrevista, passou na entrevista, foi chamada, começou a trabalhar. E que Deus, estou sentindo Deus aqui, irmão. Aleluia. Eu falo que Deus Aleluia. faz muito mais abundantemente do que pedimos e o que mais pensamos, é para edificar a sua fé. Aleluia. E tem pessoas aqui que vai testemunhar isso aí. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ela ora a Deus abre essa porta não só para ela, mas para o esposo, porque a bênção quando vem, irmão. Jesus. Aleluia. Abriu a porta para o esposo também na mesma empresa. Aleluia. Numa multinacional, ambos ganhando um salário considerável. Tá? E ele alegre lá e ela alegre. Só que aí, esse negócio de internet que tem tudo ali, ela vê algo que abriu
outra porta, não que ela cresceu o olho, irmão. Porque uma vez que eu desocupo a minha vaga, outro vai ocupar. Ela... E no hospital israelita Albert Einstein. E de chefia ainda, irmãos. Eita, glória. Hospital referência, Silão? Sim. Aí ela foi pro joelho. Senhor, tu conhece o meu andar, o meu caminhar. Aleluia. Você conhece a minha necessidade, eu estou empregado, o senhor sabe. Mas essa porta que o senhor abriu, eu saindo dela, o senhor pode abrir para outro. E meu esposo Aleluia. pode continuar aqui. Se for da tua vontade, abre essa porta lá. Aleluia. E ela, tudo pelo, manda lá. Foi chamado. Aleluia. Fez a entrevista. Fez a entrevista, irmãos. Glória a Deus. Foi Aleluia. chamado. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Já ganhava um salário considerável. Aí mais que dobrou o Glória a salário. Deus. Aleluia. Mas ele não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. Tá chegando o dia. E aí? Água, conta d'água e de luz ali tá. Deus poderoso e santo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. És Necessidade. maravilhoso, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Se você tem uma boca que nem Ana, né? Tem um joelho para. É, Jesus. Aleluia. Certeza. Oh, aleluia. Aleluia. E Deus Glória, glória. faz como fez na vida de Cornélio. Deus, Deus amado. Aleluia. Criou uma situação Deus, maravilha. e foi lá. Aleluia, Jesus. A porta foi aberta para os gentios, sim ou não? Sim. Foi. Assim como Deus tem porta aberta para nós. Aleluia. Amém? Amém. Quem recebe essa palavra? Vamos orar agradecendo por ela? Amém. Deus. Maravilhoso Deus eterno, glorioso Pai. A tua palavra, Senhor, nessa noite. Obrigado, Jesus. Falou com cada um de nós. Aleluia, Pai. E somos gratos por ela, Senhor. Pai, até aqui, Senhor, tu tem, aleluia, nos sustentado. E cremos, Pai, fielmente. Quando a tua palavra vai dizer que o que os nossos olhos não viram, o que os nossos ouvidos não ouviram, Senhor. Aleluia, coisas que não chegou, não subiu ao nosso coração, são coisas que tu tem preparado, Senhor. Aleluia. Para cada um de nós. Glória a Deus. Nós cremos, Senhor, Obrigado, Senhor. fielmente nesta palavra, Senhor. Senhor, aleluia. Aleluia, como diz, que ela é viva, que ela é eficaz e mais penetrante. Aleluia, que é uma espada de dois gumes, a qual faz divisão da alma do espírito, juntas e medulas de ar, Glória a Deus. para discernir a intenção do coração de cada um que aqui está nesta noite. Senhor Jesus. Continua, Senhor, Senhor. trabalhando, Senhor, nos ajudando. É o que lhe Deus, pedimos. aleluia. Tua palavra. Desde já, ó Pai, lhe agradecendo, aleluia, por tudo. Em nome de quem? Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você diz um amém? Amém. Amém. As palmas para ele. Aleluia. Seja